Olá, ouvintes do podcast Conexão Digital. Hoje viemos aqui debater um pouco nesse episódio de podcast, onde o direito encontra dilemas do mundo interno. Eu sou João. Eu sou Domingos e hoje nós vamos falar sobre assuntos que misturam tecnologia, infância e juventude e, é claro, direito, no quesito de aspectos que se relacionam com o acesso dos menores à internet. Domingos, hoje em dia a criançada já nasce, né, com a tela na mão, seja um celular, um iPad, um notebook ou até mesmo a televisão. E é bastante importante essa questão de monitoramento, né? O que é que eles estão acessando, o que é que eles estão vendo, se não está ferindo nenhum direito. Ver se essa questão é segura ou saudável para eles, né? Essa conversa é importante, até porque ela envolve aspectos legais, éticos e educacionais. E nós vamos destrinchar todo esse assunto em seis pontos que vão ser intercalados pelo nosso professor Matheus. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, comentando um pouquinho sobre ciberdemocracia, direto ou indiretamente, né? Abordando esse tema da tutela das nossas crianças, dos nossos adolescentes, os menores de idade, né? Muito importante a gente ter essa conversa e que bom que eu posso ter auxílio de vocês dois na tarde de hoje. Para começar a debater um pouco sobre esse assunto do controle, da segurança desses menores em relação ao meio digital, vale ressaltar, falando um pouco sobre a nossa lei, né? Sobre a questão doutrinária, né? E nesse ponto a gente não pode deixar de destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde lá vai estar expressamente em texto essa questão da segurança, do que se deve ser feito a essas crianças e adolescentes, quais medidas devem tomar, né? Nesse tripé é muito importante a principal responsabilidade ser dada aos pais ou tutores, né? Até porque são esses personagens que vivem com a criançada no dia a dia. E então, é eles que, dentro de casa, têm a responsabilidade de ver o que as crianças estão acessando e em quanto tempo elas passam conectadas dentro da internet. E nessa questão é um ponto muito, muito delicado, porque entra a relação de quando essas crianças, esses menores, vão estar distantes dos pais, né? Essa relação no meio escolar, tanto seja em creche, ou um local onde ele não vai estar ali protegido, ali monitorado corretamente, assim. Então, nesse ponto, entende-se que essas escolas elas devem ter essa questão de monitoramento. Isso. Mas é claro que não dá para esperar que a escola assuma tudo sozinha. Até porque na criação de uma criança, no desenvolvimento do seu intelecto, a escola é um grande responsável, mas também os pais são os principais responsáveis. E é por isso que deve existir um diálogo e cooperação entre os dois, entre esses dois personagens que comandam, digamos que, o desenvolvimento de uma criança. Até porque, segundo a nossa Constituição, né, a responsabilidade é do Estado, é da família e também é da sociedade, pelo desenvolvimento da criança, pela sua segurança, né? Então é uma responsabilidade que no direito a gente chama de compartilhada, né? Entre diversos agentes, entre diversos sujeitos que têm que interagir para justamente permitir esse desenvolvimento saudável desse indivíduo, né? Esse que é, como o João bem colocou, um dos pressupostos do Estatuto da Criança e Adolescente, garantir o desenvolvimento integral e o melhor interesse também da criança. São dois pilares desse diploma legal. E na prática realmente funciona, né, essa questão, porque como eu havia pesquisado um pouco tempo atrás, existem escolas que elas acabam monitorando esse acesso dessa criançada ao meio digital, utilizando essa questão de bloqueios de sites, esse monitoramento de palavra-chave, até mesmo monitoramento de tempo de uso, que é bastante importante essa questão do tempo, né, porque tanto em relação relacionada ao meio jurídico, né, essa questão de cyberbullying, essas questões, como também a saúde, né? Até porque essa questão do monitoramento, assim, de tempo de tela é bastante importante relacionada a essa questão. Que vai prejudicar diretamente o desenvolvimento da criança, né? Quanto mais tempo ele tiver de tela, a gente viu isso na geração da televisão, por exemplo, né? As crianças que foram criadas aí na frente da televisão já tiveram algum tipo de dano, algum tipo de problema relacionado à aprendizagem. Imagine, né? Esse tempo tão prolongado agora que essa nova geração vem tendo com acesso à tela, já principalmente o tal do tablet, como você falou no início da nossa conversa, né? Pessoal, essas ferramentas atualmente são muito importantes. Mas é claro, nós temos que deixar claro que também a criança também tem uma intimidade. E até se os pais quisessem, mesmo se eles quisessem, não tinha como monitorar cada clique que a criança dá. Então, como eu havia dizido, as ferramentas são muito importantes. Mas também é importante não violar a intimidade da criança, né?
O ideal é uma questão de equilíbrio do que tudo foi falado, essa questão de proteção e autonomia. Ou seja, reunir tanto essa temática de proteção do que aquelas crianças estão acessando ali, como a questão de autonomia. Verificar essa questão de tempo de tela que eles estão ali, porque irá prejudicar diretamente a sua saúde, né? Até seu desenvolvimento, como o professor Matheus falou, essa questão de tempo de tela, eles vão estar meio que acabando assim com o tempo que eles poderiam estar usando em outra coisa, né? Essa questão. Exato. O próprio Estatuto, ele traz uma questão interessante, né, de se colocar em debate, que são os direitos fundamentais da criança. E dentre esses direitos fundamentais, um deles chama muita atenção, né, principalmente quando a gente começa a estudar esse grupo de vulneráveis, que é o direito de brincar. Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente um direito fundamental específico à brincadeira, que não é a brincadeira do joguinho da internet. Né? Também faz parte, mas não é a única brincadeira que o Estatuto ele quer estimular. Aquelas relacionadas ao desenvolvimento social da criança, brincadeiras em grupo, que ele possa interagir, fazer amigos, né? Também é fundamental. Embora a gente saiba que a internet funciona e os aparelhos digitais podem auxiliar nisso, como o Domingos bem colocou, né? A questão da intimidade, privacidade da criança também deve ter o seu espaço aí. E é bastante importante, né, essa questão da relação, porque todo mundo sabe, né, que depois que essa criançada teve acesso a telas, acesso a celular, elas ficaram um pouco restritas à casa, né? Eles não passaram mais a brincar na rua, a fazer aquelas atividades que antigamente eram feitas, que meio que reforçava essa questão de poderem... interação social, interação social, exatamente. Isso, a escola precisa regular o acesso das redes sociais, da internet em si, como geral, até porque dentro do ambiente escolar, eles que são o que direciona as crianças dentro do protocolo, né? E temporariamente estão ali substituindo os pais naquele período, né? E a escola precisa até ser muito transparente no quesito protocolo de como eles usam as redes sociais para os pais e para os alunos. Até porque tem que existir um controle para não atrapalhar o desenvolvimento educacional da criança e do adolescente dentro da escola, dentro do ambiente educacional, né? Com certeza, a escola ela pode até adotar medidas, né, assim, de políticas, oferecer oficinas. É ótimo essa questão da oficina. Oferecer oficinas relacionadas à segurança, a como eles devem utilizar realmente aquele meio digital para agregar no seu conhecimento, para agregar na sua interação, e não utilizar isso de forma fútil, né? Uma forma que não vai estar agregando em nada no crescimento educacional dele. Tem essa questão de elas terem um conhecimento, principalmente uma questão que foi debatida no início, sobre o cyberbullying. A escola ela tem, acredito que o principal fator nessa relação do cyberbullying, de identificar, dizer, isso aqui não pode, isso aqui pode, se você fizer isso, vai estar magoando outra pessoa, vai estar magoando seu coleguinha. Então essa questão relacionada ao bullying digital é bastante importante ser debatida diretamente na escola, né, que vai estar abrangendo uma questão, um número de pessoas, um número de estudantes maior, né? A educação digital, dentro também ainda do tema ambiente escolar, é necessário não só restringir, até porque a restrição para uma ciência humana não é tão eficiente, né? Não é tão eficiente. Exatamente. É muito melhor você ensinar como usar do que apenas restringir. Tem que fazer uma ponderação entre os dois, entre restringir o uso do celular, do tablet, das tecnologias, e também ensinar como usar. Até porque as tecnologias vieram até para facilitar o uso no ambiente educacional, né? Sim, com certeza. Tanto é que os projetos de lei, a própria lei que restringe, daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre essa restrição legal, o uso do celular nas escolas hoje, que já existe nessa essa política, vem muito no sentido de desenvolver algo para educar o jovem, não para proibir. Proibir não é educar, né? Bloquear redes sociais não é uma forma de educação. É até um contrassenso, né? Que as escolas acabem propagando isso, né? Colocar o celular numa caixinha e deixar lá e não falar sobre o celular, não falar sobre como usar o celular em casa, acaba que não é um modelo suficiente, né, para garantir o controle. Até essa questão de proibir o adolescente ali, a criança, pegar o celular, tá na caixinha, deixa dele até mais assim,
ansioso, assim, com mais vontade, mais desejo de pegar aquele aparelho. Ele vai continuar sem prestar atenção na aula, do mesmo jeito. Às vezes até cria artimanhas, né? Vou levar um e deixo outro escondido para me usar, fico usando o celular em outros locais. É bastante importante ressaltar isso. E também a questão que a gente está falando de como a escola deve agir com as crianças e adolescentes, que também é importante a educação do adulto, né? Sim. Visto que eles vão passar um bom tempo também, né? Com a criança em sua residência, em sua casa. Então é bastante importante essa relação de educar os adultos para que eles passem ensinamentos para seus filhos, né? E o contrário também, João, viu? Educar as crianças e através da educação das crianças educar os adultos, Exatamente. né? Porque aquela criança que recebe uma educação digital na escola, ele vai conversar com os pais na hora do almoço, na hora do jantar, vai falar sobre o que aprendeu. E os pais que não tiveram acesso a esse tipo de educação, porque não existia tecnologia suficiente para necessitar esse tipo de instrução específica nas escolas, já também vão aprender com essas práticas. Acaba sendo uma via de mão dupla, né? Se nós que somos adultos, por muitas vezes, no uso do celular, quando ocorre alguma situação que a gente não pode usar o celular por algum tempo, a gente às vezes até fica agoniado, né? Imagina uma criança que vai para a escola e que tem o seu celular retido numa caixinha e que ele sabe que só vai pegar daqui a algumas horas, daqui a algum tempo. Então, como a gente tinha falado, não só restringir o uso, né? Mas ensinar como usar dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente educacional. Acaba até perdendo o foco, né? Tá ali na aula ali, eu perderia o foco, não vou mentir, eu tô ali na aula ali, esperando meu celular e vou estar torcendo aqui para essa aula passar logo, vou pegar meu celular e me divertir. E ele já falou isso no contexto da criança, mas do adolescente, né? Que tem aquela pessoa que já tá interessada, trocando mensagem, tá começando ali uma vida amorosa. Né? E aí esperando aquela mensagem que mandou Fica no dia anterior, a resposta, né? Como a ansiedade das cartas, como acontecia nos antigos tempos. Exatamente. E essa relação que o professor Matheus falou sobre educar as crianças e levar para casa para educar os adultos é bastante importante, porque aqui acredito que todo mundo tem exemplo de um adulto que qualquer coisa que aconteça em seu aparelho, por mais simples que seja, né, para quem entende, corre para você que sabe, isso aqui, meu filho, como é que resolve essa questão? Apaguei sem querer esse aplicativo. Esse aplicativo aqui tá querendo me bloquear, olha aqui para mim, por favor. É bastante importante porque vai acabar educando o filho na escola, aquela criança na escola, aquele adolescente na escola, e ele vai levar esses ensinamentos para sua casa, vai conseguir educar outra pessoa. Veja só, uma criança, um adolescente educando o pai, até mesmo um avô, né? Exato. Eu sei que esse podcast é sobre crianças e adolescentes, né? Mas a gente comentou muito durante as aulas sobre grupos vulneráveis de maneira geral, e os idosos entram muito também nessa mesma questão, né? Por não terem essa educação digital ainda, por terem tido contato muito recentemente com a tecnologia e de uma vez com vários tipos de tecnologia, né? Vez ou outra a gente vê aqueles vídeos das avós se espantando com a realidade da inteligência artificial, né? Porque foi tudo muito rápido, foi rápido pra gente, imagine, para uma geração que mal tinha acesso a tecnologias mais básicas, né? Então Exatamente. é bem importante que, como o João bem colocou, né? A criança eduque também os pais, através desses ensinamentos que ela recebe na escola, em matéria de letramento digital, educação digital, mas também eduque os avós para evitar que esses que também são pessoas, sujeitos vulneráveis pelo direito, né, se vulnerabilizem ainda mais no ambiente digital. E não só os idosos, nem só as crianças, mas também, cá entre nós também existem muitos adultos que precisam ser educados socialmente num ambiente virtual. Nas nossas aulas, até falamos do tema na etiqueta, né? Que são costumes que devem ser seguidos dentro de um ambiente tecnológico. Exato, uma etiqueta mínima, né? E a gente tá falando dessa relação do dever dos pais, da escola, de ter esse contato, de ter esse ensinamento com as crianças e adolescentes, mas a gente não pode esquecer do fator principal, né? O Estado. O Estado ele também tem o total dever de oferecer maneiras de conseguir educar tanto crianças, como o professor falou, adultos mesmo, que não teve esse contato com o celular. Então o Estado ele tem uma capacidade maior, né, de fornecer essas maneiras de acabar ajudando essas pessoas que não têm contato, as crianças que estão começando a ter contato agora, de possuir essa educação, de possuir esse entendimento, de conseguir exercer realmente
o papel de utilizar aquele aparelho de forma correta. É porque nenhuma tecnologia foi criada para prejudicar ninguém. A intenção de quem desenvolveu a internet, quem desenvolveu a IA, quem desenvolveu o bebê reborn, né, não foi de maneira nenhuma prejudicar ninguém. É o uso que se faz. Essa questão de prejudicar vem exatamente dessas pessoas que não tiveram contato com essa forma de educação, de como de ter a postura de estar ali interagindo na internet, exatamente. Ou seja, como o professor falou, esses meios digitais, eles vieram exatamente para ajudar, facilitar, tornar mais rápido, mais simples, mas existem pessoas, que, como a gente falou, que não teve acesso a essa educação de como se portar nesse meio, então eles acabam prejudicando, utilizando para outra forma. É aí que entra o Estado, né? Entra o Estado trazendo a reboque e o direito, né, Domingos? A responsabilidade do Estado é, inclusive, alguma das maiores no quesito de abrangência, né? E vale ressaltar que existem até algumas propostas no Congresso Nacional, inclusive uma delas falando sobre um plano de segurança cibernética que devem ser protocolados dentro da escola, né? E fora isso, tem a iniciativa aquela internet segura, que me ajuda se eu estiver pronunciando errado, acredito que seja SafeNet, né? SafeNet, que é a referência de formação de professores na produção de material pedagógico sobre a segurança online, que é essa questão que você falou de segurança. Exato, e assim, a gente tem um desenvolvimento de leis mesmo no Congresso Nacional, tanto projetos quanto leis que já tratam no ambiente digital, embora o Brasil tenha começado a pensar nisso muito tardiamente, né? Isso aí a gente tem que abrir esse parênteses aqui. A preocupação do Estado com o ambiente digital, ela é recente, ela vem aí do período, se brincar, do período da pandemia para cá, em que as coisas começaram a ganhar uma dimensão maior, né? A pandemia teve um boom muito grande, até no quesito o ensino à distância, né? Até porque era a única opção que a gente tinha. As pessoas foram jogadas no ambiente digital, né? Muito professor, às vezes, não conseguia dar a sua própria aula porque não tem esse conhecimento de transmissão online. E além de leis, falta investimento. Até porque a gente sabe que é uma realidade brasileira que as instituições educacionais governamentais próprias do Estado, por muitas vezes estão sucateadas. Sim. E se elas estão sucateadas até para ambientes físicos, por exemplo, cadeiras, salas, imagina para ambientes virtuais. Ou seja, a falta de um computador, de um celular dentro do ambiente educacional governamental, né? A falta da própria infraestrutura da conexão, né? Uma conexão de maior qualidade, com certa velocidade. Isso. Não, essa questão de conexão, acho que tem milhares de exemplos de escolas públicas que não possuem acesso a rede Wi-Fi. Então, torna-se impossível essa... Ou seja, é importante não só a criação de leis, mas também o investimento estatal, o investimento da máquina pública para que o ambiente educacional público esteja conectado com a internet, esteja conectado ciberneticamente. E o investimento contínuo, não é fazer aquele investimento, instalar a internet e deixar lá. Tem que fazer aquela manutenção, né? Aquele cuidado de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, não entregar um tablet extremamente defasado para o aluno na esperança que ele faça um bom uso, né? Na verdade, você tem que ter esse investimento sempre, né? Esse acompanhamento, esses estudos. Sempre ali. E agora, trazendo para um caso real, eu queria até ver se vocês lembravam de um caso de uma instituição particular que ela proibiu totalmente o uso do celular no período matutino, né? No período da manhã. Até cheguei a ver esse caso que foi... teve até uma relação de manifestação de alunos. Sim. É isso que a gente falou no início do podcast, essa questão de autonomia, né? Também não se pode proibir, de chegar e falar, isso aqui não pode, é proibido, vai fazer mal a você. Até porque, como o professor Matheus falou, essa tecnologia ela veio para ajudar, ao invés de proibir, educar, ensinar como realmente ele deve ser utilizado, como pode usar aquilo ali para agregar nos seus estudos, para agregar no seu tempo livre, de estar sempre ali lendo um livro, né, assistindo uma aula, vendo até um pouco assim de entretenimento assim legal, né? Ouvindo o podcast, né, daqui é uma opção aí. Então, a análise desse caso especificamente é muito importante, até porque entra no nosso âmbito, no âmbito jurídico, porque nós somos alunos de direito e um professor de direito, porque entra numa questão, a escola pode ou não proibir o uso de um bem pessoal? Porque um celular, atualmente, é um bem pessoal. Até porque tem um valor econômico, tem informações pessoais dentro dele. É quase uma extensão da gente, né? Isso. Já se fala, né, que o ser humano agora, ele é composto pelo hardware orgânico, né? E pelo hardware inorgânico. Não, né? não vou mentir. Acho que hoje chega a ser impossível eu conseguir fazer alguma coisa, sair de casa sem meu celular. Eu não consigo. Até... Você esquece o óculos, esquece a lente de contato, esquece o celular, né? Até na Paraíba, no Tribunal de Justiça da Paraíba, não existe mais processos físicos. Saindo do
ambiente educacional e falando um pouco do ambiente do direito, o ambiente jurídico, é muito difícil você entrar num fórum e ver um advogado protocolando uma petição inicial no com papel, né? Não, quando eu comecei o estudo do direito, né, comecei a estagiar, e nem faz muito tempo isso, né, não faz tanto tempo assim, mas a gente fazia uma coisa chamada carga de processo, não sei se vocês já ouviram falar de que é que se trata, né? Mas é basicamente sair no fórum, pegar o processo, levar para o escritório, analisar para o cartório, pedir cópias ao cartório. Eu lembro quando comecei a estagiar, fazer carga a gente tinha que fazer carga de processo, sempre levar aqueles volumes, né, de processo. Hoje em dia, praticamente o estagiário faz em casa, né? Consegue ali, até home office mesmo, ter acesso a... Faz em casa, eu falo com propriedade, eu sou estagiário. E hoje em dia, a gente estagia de qualquer lugar. Tendo notebook ali, consegue estagiar, consegue protocolar processo, juntar, fazer análise de peças jurídicas. Então, tipo assim, essa questão da autonomia, né, que a tecnologia dá é bastante importante. Então, eu vejo essa questão de proibição da escola de uso do celular, assim, bastante um pouco... É uma utopia. É impossível que isso consiga ser realizado de maneira absoluta, né? Pois é, mas assim, pensando do ponto de vista do direito, né? A escola, a princípio, teria o poder para proibir, né? Para restringir ou pelo menos para limitar esses usos. É importante que a gente deixe isso sempre muito claro, né? Claro, evidentemente com ações coordenadas através de uma regulação coordenada com os pais. Nada sem a concordância dos pais. É bom a gente frisar. Mas a escola teria, a princípio, né, esse poder de regular de maneira mais intensa. Voltando àquele caso prático que eu falei, depois de um tempo, depois da revolta todinha, os alunos até falaram que as notas no ambiente educacional melhoraram, né? Um nível de atenção melhor, um nível de aprendizado melhor. E certamente o relacionamento em casa também, porque ficar muito tempo nesses dispositivos, em telas, também tem um efeito no nosso humor, né, na nossa irritabilidade. Isso. Então, certamente em casa eles conseguiram conversar mais com os pais, conseguiram ter mais momentos, né, de lazer, né, horas mais bem aproveitadas. E essa é a prova de que a escola pode sim intervir no uso do celular, mas é claro que com responsabilidade. Em relação a essa proibição, para formar assim, tá num podcast jurídico, vamos falar de leis agora. Essa questão da proibição é uma lei bastante nova, tá, que eu trouxe para ressaltar, a lei número 15.100 de 2025, desse próprio ano, onde ela restringe o uso dos celulares na escola. E ela já está em vigor, então... a pergunta que você fez no início, se era possível a escola proibir o uso desses celulares, baseado na lei, acredito que sim, né? Só que vai bastante depender assim do censo, como o professor Matheus falou, em relação a reuniões, o que aquilo vai poder agregar ou vai poder prejudicar os alunos, né? Essa questão da proibição. A gente tem sempre que lembrar o papel que tem a lei na nossa sociedade, né? Que é de dar segurança a certas práticas sociais. Então, a escola, com consenso junto com os pais, né, mediante essas ações coordenadas, poderia desenvolver desde sempre, né, colocar nesses termos, uma estratégia para restringir ou educar as crianças em relação ao ambiente digital. Mas com a lei se torna mais concreto. Né? As escolas conseguem fazer isso agora com um respaldo, que a gente chama de respaldo legal, né? Ou seja, com a segurança de que podem realizar essas práticas e não vão ser punidas, não vai ter nenhum tipo de a não ser, claro, que abusem, né, desse poder que é concedido pela lei na restrição. Então, concluindo, né, a gente viu hoje o papel da escola em relação ao controle, em relação ao monitoramento da internet por menores, que esse papel não é simples, né? É bastante complicado, deve refutar essa questão de senso, né? Tem essa questão de saber se aquilo que ela está fazendo é realmente certo, se é errado, essa questão de monitoramento, essa questão de segurança, de autonomia. Então é bastante importante. Ela precisa atuar com equilíbrio, até porque durante a nossa conversa a gente viu que não é só restringir, mas também ensinar como usar. E é uma restrição e um ensino de uso sem interferir na personalidade do jovem, né? Da criança e do jovem. Que está em desenvolvimento, inclusive, da sua própria personalidade, do que lhe interessa, né? Do que o diverte. Então isso é importante que seja respeitado por essas políticas, né? E tem essa questão de possibilidade, né? Porque não adianta somente os pais, somente a escola, somente o próprio adolescente que tem algum discernimento. Deve ter essa reunião, né? Tanto a escola, como o Estado, como o governo do município,
essa gente toda reunida para fazer com que a sociedade civil, que a gente às vezes esquece que também tem um papel, né, as ONGs, os coletivos, muitas vezes, né, esse trabalho que é realizado pela extensão universitária também é fundamental nesse processo educacional, nesse processo de tornar, né, o ambiente digital um ambiente um pouco mais saudável do que hoje ele é, porque infelizmente se tem uma coisa que a gente não consegue dizer é que o ambiente digital ele é um ambiente sadio, né, apropriado para o desenvolvimento dos adultos candidatos para o desenvolvimento da criança, né? A escola, a internet é uma ferramenta muito poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. E nós, como operadores do direito e como futuros operadores, que já atualmente fazendo podcast já estamos operando direito, Sim. É muito importante da gente proteger fazendo conversas, destacando toda a importância que o ambiente escolar tem no uso de ferramentas da internet, até para proteger não só nós, como também as futuras gerações, né? Isso. Até porque as crianças de hoje são os adultos de amanhã. Então eles devem ter uma cultura de como usar o celular, de como usar a internet, de como usar todo o ambiente cibernético para o seu desenvolvimento, né? Exato. Hoje a gente está debatendo sobre inteligência artificial, mas daqui a pouco a gente vai ter um novo tema, uma nova descoberta tecnológica, um novo desafio. Então, se a base estiver bem construída, né, o futuro vem com mais segurança, né, com mais eficiência para essa tecnologia ser utilizada da maneira correta. E acredito, como o senhor falou, em relação ao surgimento de novas tecnologias, acredito que não seja algo tardio, não. Vai ser algo muito, assim, rápido. Com o desenvolvimento das tecnologias está de forma, até chegar a dizer, exagerada, tá? Uma coisa muito rápida, surgindo cada dia. Aí surgiu um momento desse atrás, como uma coisa simples. Hoje já tá fazendo coisas absurdas e é muito, assim, muito rápido, né? Chega a ser muito rápido. Existem estudos de que o desenvolvimento cibernético e até o da inteligência artificial cresce de forma exponencial, como uma equação exponencial, onde a cada progressão de tempo, ela sobe mais e mais ainda. Vai existir um tempo em que, por exemplo, um ano, vai ter um progresso tão grande que se torna maior do que tivemos em 50 anos quando começou o ambiente educacional, quando começou o ambiente da internet. Isso acaba diminuindo um pouco as distâncias até mesmo entre as gerações, né? Se a gente colocar nesses termos. Pegando o gancho, né, da questão da internet, nos encaminhando aí para a finalização, infelizmente, da nossa conversa, né? Tinha muita coisa para a gente conversar, mas só deixando aqui para os nossos ouvintes, né? Quando a gente olha para a tecnologia, a gente percebe uma coisa bem interessante no seu desenvolvimento e na forma como ela é acessada. O computador, né, quando ele surge, quando ele se torna de uso doméstico, de uso corriqueiro, quem usava computador em casa eram somente os pais, né, as pessoas mais velhas. As crianças praticamente não chegavam nem perto do computador. Isso foi se desenvolvendo. Hoje, veja onde nós estamos, né? Uma criança de 5, 6 anos de idade já consegue criar um vídeo todinho por inteligência artificial e consegue postar e consegue interagir com outras pessoas. Estou dizendo que consegue, não que esse seja o cenário ideal, mas ela consegue, ela tem cognição suficiente para interagir, porque a interface dessas plataformas simplificou de tal maneira o acesso que qualquer pessoa, tendo acesso à internet, tendo acesso a essa tecnologia, tendo um celular, por mais básico que ele seja, né, consegue utilizar toda e qualquer ferramenta praticamente, né, o que reforça essa vigilância. Agora é um problema, é uma coisa necessária, vigiar o uso, né? Eu conheço situações, casos reais de crianças que com um ano, 2, já memorizam um padrão de botões, onde ela vai, por exemplo, um padrão de apertar o botão vermelhinho do controle remoto que entra para dentro fixo e aí aperta um botão para descer e escolhe lá, a galinha pintadinha. Sim. Como a criança é uma esponja humana, ela está nos anos iniciais da vida dela, não é nem os anos iniciais escolares, é os anos iniciais da vida dela. Ela memora padrões, memora linhas de sistema que vão fazer ela chegar em algum objetivo, né? Ou seja, a cada ano, o acesso da criança, do adolescente à internet vai ficando mais recente, mais... Vai diminuindo a faixa etária, né? Não tem faixa etária. O fato é isso, não tem faixa etária. Essa questão de faixa etária, eu tenho um afilhado de apenas 9 meses que ele sabe que isso é um celular. Ele pega o celular, vai com o dedinho dele na tela, ele não sabe o que ele tá fazendo, mas ele sabe que aquilo ali é pra mexer com o dele. Mas ele sabe o que ele quer, às vezes, né? Ele sabe que quer assistir o vídeo da Galinha Pintadinha, por exemplo. Dá um jeito de acessar, vai memorizando todas essas etapas e consegue até mesmo, né? Tava vendo esses dias
um vídeo de uma criança, né, um bebezinho conversando com a Alexa. Ele queria assistir alguma coisa, não vou lembrar agora, na televisão, e aí ele conseguiu só por comando de voz, pra gente ver a facilidade que tem hoje para se entrar nesses espaços, facilidade essa que é estendida de acesso para as crianças. Se com os adolescentes a gente fica preocupado, imagine com uma criança aí de uma idade entre 3 a, como o João relatou aqui, entre 3 a 6 anos de idade, tendo esse acesso praticamente ilimitado sem supervisão. Olha o risco que essa criança está correndo nesse ambiente, né? Nos anos, por exemplo, nos anos 2000, de 2000 a 2010, os computadores eram máquinas gigantes. Sim. E maiores ainda era, por exemplo, quando eles começaram a ser criados, que eram salas cheias de hardwares, né? E que serviam unicamente para trabalhar. Isso é bem fundamental, né? Não só trabalhar, mas operações muito complexas, né? Operações relacionadas ao mercado imobiliário, operações relacionadas a questões estatais, né? Por exemplo, essa questão do computador doméstico é muito recente. Não faz muito tempo. 20 anos na história da humanidade é isso. Né? Então não faz tanto tempo assim. O salto que a gente teve da pandemia para cá, pegando novamente o gancho da pandemia, ressalta o quanto a tecnologia é preocupante, porque se desenvolve muito rápido, muito rápido. A política pública não consegue acompanhar, o direito muito menos. Já que, como a gente sabe, tem um processo burocrático para se criar uma lei, então... E demora muito, né? Essa questão de criação de lei. Como o professor falou, não consegue acompanhar, né? Essa criação. Porque, por exemplo, hoje tem uma IA1. Daqui a 2 meses tem uma IA2 super mais potente, super mais tecnológica, que acaba fazendo várias outras coisas que a IA antiga não conseguia. Então, é um exemplo, se cria uma lei relacionada à primeira. 2 meses depois cria a segunda. A lei não consegue acompanhar. Exato, e não se engane não. Daqui a pouco a gente vai ter o legislador por IA, né? Quem vai criar a lei vai ser diretamente aí. Hoje em dia já existe como um incentivo aos tribunais de, por exemplo, milhões de processos, um incentivo do uso da IA. Sim, do próprio desenvolvimento da IA, né? A gente vê até que ponto isso chega, né? Porque essa IA vai ter acesso a dados sigilosos, dados sensíveis, a um processo. É bem complicado, daria outro episódio de podcast pra gente falar somente sobre essas revoluções no Poder Judiciário. Foi curtinho, mas foi bastante assim... como é que eu posso falar? Conseguimos esclarecer talvez algumas exatamente, coisas, né? Se não esclarecer, provocar, que é muito importante também. Provocar o debate, né? Aí, para as casas, né? Para quem está assistindo, vai poder discutir um pouco mais esse tema, né? Vai poder pesquisar um pouco mais sobre formas de educar a criança que tem em casa, adolescente que tem em casa. Vai ficar curioso, vai procurar mais episódios, vai pedir mais episódios, a gente volta aqui e grava, né? Qualquer coisa. Certeza. Com certeza. Mandem aí nos comentários, né? Que querem mais episódios, sugiram os temas, que a gente tá aqui para isso. É claro, pessoal, não esqueça de seguir o nosso podcast Conexões Digitais e até a Unifip, né? A nossa mãe faculdade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde.